Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Ariana. No slide 2 nós temos... Bom, hoje nós vamos estudar atmosfera e meteorologia. Livro do 8º ano, caderno 2, capítulo 2, a página 17 a 37. Os tópicos são, primeiro tópico, atmosfera terrestre, camadas da atmosfera, fenômenos atmosféricos. No tópico 2 nós temos clima e no tópico 3 nós temos o tempo. Como nós vimos em anos anteriores, o ar forma em volta da Terra uma camada denominada atmosfera. Sem ela não existiria vida como a conhecemos hoje. A atmosfera é composta de gases vitais, como o oxigênio, usado pelos seres vivos em geral para a respiração, e o gás carbônico, usado pelas plantas para a fotossíntese. A atmosfera também é responsável por amenizar os efeitos nocivos dos raios solares. Essa camada é fundamental para a redução da troca de energia térmica entre a Terra e o espaço. Ela atua como um grande cobertor, ou se preferir assim, você chamar uma estufa. Alguém já viu uma estufa? Quando se quer cultivar uns certos tipos de planta ou hortaliça, se cria uma estufa que, além de proteger as plantas de ameaças externas, ela mantém a temperatura interna controlada de acordo com a entrada de radiação solar. Então vamos imaginar assim como se fosse uma estufa. A nossa atmosfera terrestre como se fosse uma estufa protegendo o nosso planeta. Ela contribui para o equilíbrio e o controle da temperatura na Terra. Graças a esses efeitos promovidos pela atmosfera, a temperatura média do planeta é cerca de 14 graus Celsius. Sem ela, estima-se que a temperatura na superfície seria bem mais baixa, por volta de menos 18 graus Celsius. A atmosfera ela pode ser dividida em 5 camadas, como vocês estão vendo na imagem. Essa divisão, de acordo com certas características, é a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. É importante deixar bem claro aqui que não existe um limite exato entre essas camadas e que essa classificação considera a variação de altitude. Esse esquema que vocês estão vendo aí, ele relembra as camadas da atmosfera. Para entendermos melhor o que são fenômenos atmosféricos, basta observarmos os processos naturais na camada da atmosfera terrestre, que estão relacionados às dinâmicas da temperatura do ar e da pressão atmosférica. Envolve umidade, vento, formação de nuvens e precipitações. Como consequência direta da umidade do ar, a formação das nuvens ocorre pelo vapor de água mais leve que o ar, que se condensa. Quando essa condensação está próxima aos solos, forma-se a neblina. Existe ainda a umidade, que é a quantidade de água que se encontra no ar em forma de vapor ou de pequenas gotas. Lembramos o ciclo hidrológico já visto, que é evaporação, condensação e precipitação. Como vocês estão observando aí na imagem, esse é um ciclo hidrológico, como funciona. Além das nuvens, a umidade tem um papel importante no que se refere às precipitações, ou seja, a formação de chuva, neve, orvalho, geada e granizo. Bom, eu falei granizo, não vamos confundir granizo com granito, que é aquela rocha. Granizo são pedregulhos de gelos formados nas nuvens, devido à queda brusca de temperatura. Quando a nuvem é formada, as gotículas de água vão se acumulando até um ponto em que fica mais pesados do que o ar, assim ocorrendo a precipitação. Além desses fenômenos, existem ainda outros que têm se tornado cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo também, que é o ciclone tropical ou o furacão, o ciclone extratropical, tornado, hidrometeoros, considerados gotas de nuvem, de chuvas cristais, neve, entre outros. Frentes frias ou quentes, linhas de instabilidade, geada, seca e El Niño. Então, vamos falar um pouco da pressão atmosférica. Como já falei, toda matéria tem massa, inclusive o ar à nossa volta. Pode não parecer, mas nós estamos dentro de um grande mar de gases que estão a todo momento comprimindo o nosso corpo, e isso nós chamamos de pressão atmosférica. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho 10 sacos de areia, um sobre o outro. O que é mais fácil de levantar, os 10 sacos ou somente os 3 que estão no topo? Bom, é claro que é os 3 que estão no topo, pois eles fazem muito menos pressão.
Isso funciona com o ar também. Quanto mais subimos, menos ar temos empurrando o nosso corpo. Assim, temos menos pressão atmosférica. Imagine um alpinista subindo em uma montanha bem alta. Quanto mais ele sobe, menos ar ele tem pressionando o seu corpo. Mas o contrário também é válido. Quanto mais descemos, maior a pressão atmosférica. Normalmente, regiões no nível do mar são lugares que existe maior pressão atmosférica, assim como vocês estão observando a imagem. Sendo assim, na praia é onde existe mais ar pressionando o nosso corpo. A pressão atmosférica também pode variar de acordo com a temperatura, pois, como já vimos, quanto mais alta a temperatura, mais distantes ficam as moléculas. É fácil notarmos efeitos da pressão atmosférica no nosso corpo, com o desconforto que nós sentimos no ouvido, principalmente quando saímos de uma região alta para uma região baixa. Isso também acontece para quem já andou de avião, quando nós viajamos de avião. Quanto mais o avião sobe, e aí nós vamos sentindo uma diferença, uma pressão no nosso ouvido. O nosso ouvido, ele possui uma membrana chamada tímpano. Ele é bem sensível e quando a pressão interna do nosso corpo está diferente da pressão externa, pode gerar um desconforto. Mas se acalme, olha só, principalmente para quem viaja de avião, bocejar ou mesmo uma goma de mascar pode aliviar o desconforto e equilibrar a pressão interna. A meteorologia. A meteorologia, com os estudos e as informações climatológicas, pode fazer previsões relativas às atmosferas para certo período, geralmente poucos dias. Ou seja, ela não é uma ciência que dá previsões exatas para vários dias, meses. Não, geralmente essa previsão são para poucos dias. E a climatologia e a meteorologia são áreas de estudo extremamente importantes, uma vez que juntas podem fornecer dados capazes de prever grandes catástrofes. Vamos falar um pouco agora de equipamentos meteorológicos. Normalmente, uma estação meteorológica possui diferentes tipos de instrumentos que auxiliarão na medição de variáveis atmosféricas. Podem ser equipamentos mecânicos, e depender de um observador capacitado ou automático, com equipamentos eletrônicos. A estação convencional é responsável também por observar nebulosidade, visibilidade e fenômenos diversos, como os raios e granizo. Os instrumentos que são utilizados para as medições podem ser divididos em dois tipos. Os de leitura direta, cujo nome termina com metro, que significa medida, ou registrador, cujo nome termina com grafo, que significa registro, gravação. Aqui na imagem nós temos alguns equipamentos meteorológicos, mas o livro de vocês ressalta alguns que é um anemômetro, barômetro de mercúrio, o termômetro e o pluviômetros. Bom, vamos falar sobre clima e tempo. Tem diferença entre eles dois? Tem. Quando eu falo assim, hoje está tão quente, qual é o tempo de hoje? Qual é a temperatura de hoje? Eu vou ver qual é a temperatura de hoje, porque hoje está muito quente. Quantos graus está fazendo? Bom, nós tem que definir que clima é uma coisa e tempo é outra. Por exemplo, tempo é o estado da atmosfera em um local determinado em um momento definido. Já o clima é a condição média da atmosfera durante um longo período. Na página 27 do livro de vocês, do capítulo 2, tem a página Desenvolva, que aqui está falando, tem um texto falando sobre o tempo e o clima, que vocês vão ler e vão ver essa diferença. Tem dois textos, o texto 1 e o texto 2, e vão analisar qual é a diferença entre os dois, ok? Então, é isso. As atividades, nós temos atividades resolvidas para a próxima videoaula da página 27, página 28 e 29, página 31 e página 36 e 37. Atividade extra, que é atividade para reforçar a aprendizagem da semana, que está lá na página Continue Aprendendo, nós temos as questões atividades 5 a 8 e 9 e 10, ok? Vamos fazer para reforçar a aprendizagem.